Graça e paz em Jesus a todos. Amém? Estamos de volta aqui em nossa segunda aula de História dos Hebreus, em nossa segunda parte. Amém? E nós estivemos aí finalizando sobre Jacó, em nossa primeira parte, nossa gravação aqui dessa segunda aula. E o que acontece? Agora nós vamos estar falando sobre José. Nunca confundam o José, pai de Jesus, com o José, que nós, para diferenciar, chamamos de José do Egito. Ok? Então, José, irmãos, filho de Jacó, né? Aos 17 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos aos comerciantes midianitas, né? Que por sua vez o venderam no Egito a Potifar. Aí, né, o Potifar era capitão da guarda de Faraó, ok? Passaram-se, né, 13 anos, né, e passou 13 anos na casa de Potifar. Tornou-se, né, tivemos aquele evento que a esposa de Potifar foi em cima de José. José meteu o pé, né, correu, mesmo assim foi acusado. Aí José foi parar, né, na prisão, né? Tornou-se governador do Egito com 30 anos de idade. Tornou-se governador do Egito com 30 anos de idade. Casou-se depois disso aqui. Ele tornou-se governador do Egito, que interpretou o sonho de Faraó. Casou-se com a filha de Faraó, mas nem por isso deixou de crer no Deus de seu pai Jacó. Olha que bênção, né? A história de José merece ser lida, relida e meditada por todos os servos de Deus. José dá-se a conhecer para os seus irmãos. É uma história muito bonita. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Amém? Seus irmãos retornam a seu pai Jacó e lhes informa que José estava vivo e deveriam mudar-se a pedido de José para o Egito. É aquele período de fome. Os irmãos foram para o Egito comprar mantimento e lá estão lá, né, enveredados lá, né, por José, até o momento que José dá-se a conhecer: eu sou José. É uma história muito linda. Você tem que ler, verificar. Vamos lá. Jacó, antes de falecer, abençoa os 12 filhos. A bênção dada a cada filho designaria a bênção sobre cada uma das 12 tribos. Ok? Vamos lá. Ao morrer, Jacó teve seu corpo levado. José leva o corpo, né, de Jacó, seu pai, de volta para Hebrom, sendo sepultado lá. Os irmãos de José lhe juraram que seus ossos não ficariam no Egito, mas o fariam subir para Canaã,
e isto foi cumprido. Eu acho interessante isso, que Jacó, quando morreu, se você ler direitinho a Bíblia, né, o costume dos egípcios, ele foi mumificado. E da mesma forma, José também foi mumificado. Entendeu? E com a saída do povo do Egito ali com Moisés, eles levaram, né, os ossos, né, ou a múmia, vou assim falar, né, de José. Ok? Então aqui dando aqui uma palhinha, né? Para aprofundamento maior, temos que ler a palavra minuciosamente, ok? Para conhecimento aí desse princípio da história dos hebreus. Aí eu botei no quadro aqui, do Êxodo até Josué, ok? De Gênesis até o Êxodo, há um intervalo aí de 300 anos. De 300 anos. Que vai da morte de José até o nascimento de Moisés. Ou seja, desde a migração de Jacó para o Egito até o Êxodo. Ok? Vamos lá. Quando José morreu no Egito, houve uma mudança de dinastia. Eu já ensinei isso aí em aula. Entendeu? Na época que José tornou-se governador do Egito, nós tínhamos uma dinastia invasora que tomou o poder. Tanto que José ele vende até os egípcios como escravos para o faraó, suas terras, tudo. Entendeu? E o que acontece? Houve uma mudança, ou seja, os egípcios originais tomaram, né, o reino, tomaram o império de novo ali. E o que aconteceu? Houve uma mudança de dinastia forçando os judeus, que eram muitos ali, né, a exercerem serviços escravos. Não, mas eles eram parentes de José, o governador, né? É o povo que tinha invadido, alguns chamam de são os Íquesos. E o que acontece? Essa dinastia dos Íquesos foi derrubada pelos egípcios originais e surgiu uma nova dinastia, agora de egípcios originais. E o que acontece? Todo vestígio de história, ainda mais sobre José, alguma coisa assim, isso foi apagado, meu irmão, foi lançado no fogo, né? Então, para finalizar, e o que acontece? Ninguém, como diz a Bíblia, surgiu um faraó que não conhecia José. Como que surgiria um faraó que não conhecia José? Porque mudou a dinastia. Estamos conversados. Vamos lá. Então, a população agora dos judeus começaram a exercer serviços escravos. Segundo os estudiosos, a população dos hebreus no Egito, na época, era cerca de 3 milhões, contando crianças e mulheres. Quando Jacó, ou seja, Israel, desceu ao Egito, né, contando criança e mulher, e ponto. Quando Jacó, Israel, desceu ao Egito,
apenas 70 hebreus residiam na terra de Faraó. Ok? Então nós vamos agora dar continuidade, nós estamos aqui do Êxodo até Josué. Então vamos falar aqui sobre Moisés, né? Vamos falar aqui sobre Moisés. Moisés era da tribo de Levi. Por causa que o faraó, né, os hebreus estavam se multiplicando muito, então o faraó deu uma ordem às parteiras para matar os meninos, né, aqueles que nascessem homens. Só que as parteiras desobedeceram e depois até mentiram para faraó. Aí que acontece? Faraó deu uma ordem para matar todos os meninos. Aí o que acontece? A mãe de Moisés começou a esconder ele. Quando não deu mais para esconder, a Joquebede, ela pôs Moisés em um cesto, todo betumado, né? E botou no meio do rio Nilo, no meio. Não, botou o menino Moisés na beirada, ali perto do palácio. E a Miriam, irmã de Moisés, ficou acompanhando, ó, de olho, né? Então diz a Bíblia que ficou lá o cestinho agarradinho lá na beirada, e a filha, a princesa, a filha de Faraó, ela ouviu o choro da criança e foi até lá, né? Mandou as servas e pegaram o cestinho. Era um menino hebreu, entendeu? Aí se apresenta Miriam: minha senhora, quer que eu chame uma das mulheres hebreias para estar cuidando desse menino para a senhora? Aí ela foi e deu o nome de Moisés para a princesa egípcia, né? Deu o nome de Moisés porque ele foi tirado das águas. E o que acontece? A Joquebede ficou cuidando do menino Moisés e ainda recebendo para isso ainda, né? Ó, positivo negócio, né? Então, o que eu citei aqui, foi só uma leitura, foi colocado por sua irmã em uma cesta feita de betume nas águas do rio Nilo. O motivo desse episódio, qual foi o motivo? Já citei. Faraó resolveu mandar matar todos os meninos que nascessem das mulheres hebreias numa tentativa desesperada de conter a multiplicação do povo hebreu. Então Moisés foi achado nas águas pela filha de Faraó e criado por sua própria mãe. Seu pai chamava-se Arão e sua mãe Joquebede. No Egito, teve contato abrangente. Moisés teve contato abrangente com a educação e estudou as mais diversas ciências da época. Sem dúvida, foi um dos maiores homens do período pré-cristão. Era possivelmente o sucessor ao trono de Faraó. Passou os 40 anos do início de sua vida no palácio do Faraó no Egito. Então, os 40 anos do início de sua vida, ele passou no palácio do Faraó no Egito. Vocês sabem que Moisés, ele matou um egípcio para defender
o povo judeu, e depois passou mais 40 anos no Egito. Então, quando ele retornou para livrar o povo da escravidão, que Deus o chamou para isso, ele estava lá com seus 80 anos. O negócio é forte, né? Aí eu escrevi o seguinte: mas ao defender um hebreu, acabou matando um egípcio e teve de fugir para as terras de Midian, onde se casou com Zípora, filha do sacerdote Jetro ou Reuel. Os midianitas descendiam de Abraão, da parte de Quétura. Moisés teve com Zípora 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ok? Irmãos, há sempre uma pergunta, o pessoal levanta, né? Quem foi o faraó da época de Moisés no Egito, né? A resposta mais provável é: o faraó da época de Moisés no Egito foi o Amenhotep II. Amenhotep II, né? Ele nos parece ser o mais provável faraó do Êxodo. Da época do Êxodo, Amenhotep II. Ok? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos falar sobre a partida, né, dos israelitas. Eu só botei aqui as conquistas de Josué. Nós vamos falar sobre essa partida dos israelitas. E nós vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui para termos essa continuidade. Amém? Senhor abençoe a todos. Estamos aqui juntos. Graça e paz em Jesus. Amém.